Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou ótimo. Vamos iniciar a semana. Desejo a vocês bons estudos essa semana. Vamos começar a semana com pensamentos positivos. Vamos começar a semana alegres, felizes, com muita fé em Deus e esperança. Que não venha morrer no nosso coração nunca a fé e a esperança por dias melhores para você e para sua família. Vamos começar aí hoje falando sobre comportamento agressivo. Nós concluímos na semana passada, nós começamos a falar aqui sobre comportamentos, falamos sobre comportamento não assertivo e hoje nós vamos falar de comportamento agressivo. Vamos lá, hoje é dia 22/3/2021. Vamos iniciar a semana aí com o pé direito, falando aí de muitas coisas boas. E vamos lá falar um pouquinho sobre comportamento agressivo. A pessoa que adota o comportamento agressivo procura atender às suas próprias expectativas através do outro. Usando-o, ela expressa os seus sentimentos, mas não os explora, ao mesmo tempo em que não se volta para os sentimentos do outro. Age de maneira a considerar o seu referencial interno, mas esquece o outro, depreciando-o, negando-o, ferindo-o. O receptor nesta reação sente-se humilhado, colocando-se à defensiva, não se expressa. Não ocorre, portanto, uma relação onde há troca, valorização das pessoas envolvidas. Comportamento agressivo também ocorre de forma situacional e generalizada. A agressão generalizada aparece geralmente nas pessoas que apresentam fechadas e de elevada autoconfiança, controle e fortaleza. Geralmente domina conversações, desfaz-se da opinião dos outros e considera-se sempre a última palavra, gerando atritos com a maioria das pessoas. São pessoas estritamente sensíveis a críticas. Sendo-se rejeitadas, muitas pessoas agressivas não reconhecem o seu comportamento e não buscam ajuda para outras, porém buscam ajuda. Esse comportamento agressivo, ele é muito comum em muitas pessoas. Às vezes a pessoa ela não consegue expressar ali os seus sentimentos, ela não consegue expor aquilo que ela sente, então ela ofende outras pessoas em cima do que aquelas pessoas acreditam. No caso aqui, a pessoa adota o comportamento agressivo, procura atender às suas próprias expectativas através do outro, usando-o. Quer dizer, eu quero atender as minhas expectativas em cima dos outros. Então eu uso os outros para atender as minhas expectativas. Você já viu aquela pessoa que não tem coragem de falar algo para alguém? Então ela vai e usa outra pessoa para fazer no lugar dela? Acontece demais, a pessoa não tem coragem de falar. Só um exemplo para vocês entenderem. Tipo, eu não tenho coragem de falar para o professor que ele é chato. Tá, então eu vou usar a Maria. Aí ele chega na Maria e fala: Maria, aquele professor é chato demais. Você não tem coragem de falar que ele é chato. Aí a Maria, se for uma pessoa um pouco mais fraca, mais fragilizada e às vezes gostar um pouco do mal feito, a Maria vai dizer que o professor é chato. Mas para quê? Então ali a pessoa está sustentando aquilo que ela quer em cima de outra pessoa, porque ela não tem coragem de fazer. Então é um comportamento agressivo. Ela usa outras pessoas, ela usa, né, os outros para expressar ali algo que ela sente. Ela expressa os seus sentimentos, mas não os explora,
ao mesmo tempo em que não se volta para os sentimentos do outro. Ela não está preocupada com o sentimento dos outros, né? Ela quer ali atender a expectativa dela e não se preocupa com o sentimento do outro. Aqui nós temos também comportamento agressivo também ocorre de forma situacional e generalizada. A agressão generalizada aparece geralmente nas pessoas que apresentam fachadas de elevada autoconfiança. Aquela pessoa que tenta apresentar ser o que ela nunca foi, ela quer ser o que ela não é. Então é um comportamento agressivo da parte dela, ela quer estar no topo sendo que ela não está, nunca esteve. Então ela usa isso de fachada, né? Essa autoconfiança que na verdade não existe. Geralmente domina conversações, desfaz-se da opinião dos outros, considera-se sempre a última palavra. É ruim conversar com pessoas que sempre se considera a última palavra, né? Não respeita a opinião alheia. Então nós temos que respeitar, ainda que eu não concorde com algumas opiniões, mas eu respeito. Então a última palavra ela não é minha, ela pode ser minha para mim, mas para outras pessoas não. Então, quando eu quero que a minha seja a última palavra, eu vou estar em constante conflitos, né, com as pessoas que vivem ao meu redor. Eu vou estar brigando sempre, porque eu sempre quero que a minha palavra seja a última. Então, a gente tem que observar o nosso comportamento, porque a partir do momento que nós deixamos de respeitar a opinião alheia, a gente começa a ter problemas numa sociedade, porque nós somos seres humanos. Eu já até disse isso para algumas turmas minhas. Nós somos seres humanos com pensamentos diferentes. Eu respeito o pensamento diferente do meu. Respeito. Só que as pessoas também têm que respeitar os meus pensamentos, né? Nós temos pensamentos. Nós vivemos em uma sociedade mística. Ou seja, tem pensamentos e culturas diferentes, onde todas as pessoas devem respeitar, né, os direitos do outro. Se eu não respeito o direito dos meus colegas, se eu não respeito o direito das pessoas que convivem comigo em sociedade, eu serei rejeitado por essa sociedade de alguma forma. Então eu tenho que respeitar as pessoas. E eu sempre também nunca aceitei que as pessoas queiram inserir em mim ou na minha família aquilo que é contra os meus princípios e valores. Então a gente não pode aceitar isso também. Às vezes as pessoas querem que a gente engula, né, algumas coisas, principalmente quando vem de lá de cima, né, do governo e muitas outras coisas. Às vezes querem que a gente engula algumas coisas e algumas leis que criam, e não é bem por aí, né? Se eu não concordo, eu tenho todo o direito de não aceitar algumas opiniões. Então, e eu também respeito muito todas as pessoas, respeito demais todo mundo, mas não tentem querer colocar, né, algumas coisas que vai contra os meus princípios e valores, não vai colar, não vai dar certo, porque eu não faço isso com ninguém. Então a gente não pode querer invadir a privacidade alheia, né, querer colocar alguma coisa para outras pessoas. Ah, isso aqui é um incentivo. Não, eu não posso incentivar, principalmente tem muitas coisas que não é legal. Então, às vezes é bom demais para um grupo de pessoa muito pequeno, tudo bem. É bom para você, então fica para você. Não queira colocar isso para as outras pessoas. Tem gente que gosta de fumar, beber, não tenho nada contra. Mas não queira que eu fume também. Não queira que eu beba, entendeu? Só um exemplo para vocês entenderem. Então, esses comportamentos, a gente fala desse comportamento agressivo, muitas das vezes a pessoa ela quer assim, eu bebo, né, cervejinha no final de semana, quer obrigar todo mundo a beber com ele. Não é bem por aí. Eu fumo, quero obrigar todo mundo a fumar comigo. Eu voto no fulano, eu quero que todo mundo vote no fulano porque eu voto no fulano. Não, não é bem por aí. A gente tem que respeitar as pessoas, independente da sua religião, da sua classe social. Respeito acima de tudo. Aí sim nós vamos viver bem em uma sociedade. Aqui nós temos o comportamento assertivo.
A pessoa que adota esse comportamento age pelo seu referencial interno, mas considera também se um referencial da outra ou das outras pessoas envolvidas na situação. Assim, todos expressam e se valorizam e pode atingir os seus objetivos desejados. As pessoas assertivas sentem-se bem consigo mesma e com o outro, porque a sua maneira de agir entre as outras pessoas possibilita uma troca efetiva de experiências, levando ao crescimento pessoal. As suas ações são motivadas por ideias de que todas as pessoas são iguais e que cada uma merece o privilégio de expressar os seus direitos inatos. Há muito a ganhar na vida sendo livre e capaz de lutar por si mesmo e garantir os mesmos direitos para os outros. Então, aqui nós temos um comportamento assertivo, é aquele comportamento em que eu respeito, né, a decisão das outras pessoas, eu consigo ouvir as outras pessoas e aprender com as situações, com as experiências vividas de outras pessoas. É um comportamento bacana. Aí nós temos aqui liderança e conceito. Embora existam múltiplas definições para liderança, é possível encontrar dois elementos comuns em todas elas. Quais são esses dois elementos? Por um lado, é um fenômeno de grupo e, por outro, envolve um conjunto de influências interpessoais e recíprocas, exercidas num determinado contexto através de um processo de comunicação humana com a vista de obtenção de determinados objetivos específicos. As pessoas, ou seja, que gera motivação necessária para pôr em prática um propósito definido pela estratégia e estruturado nas funções executivas. Um aspecto importante nesse conceito é a palavra influência, em lugar de imposição. Isso aqui é muito importante. É melhor você ser uma pessoa influente e com a sua influência mudar as outras pessoas ou fazer com que as outras pessoas lutem pelo mesmo objetivo que você, do que você querer impor uma situação para que as pessoas façam o que você quer que elas façam para atingir os objetivos que você quer atingir. Então é muito melhor a gente trabalhar para ser influência do que trabalhar pela imposição. Porque as pessoas têm é natural do ser humano querer rejeitar a imposição. Isso é natural. Se for obrigado eu não vou. Mas se for uma coisa assim, por influência, a pessoa vai. Só eu vou usar um exemplo aqui bem prático para vocês entenderem isso daqui. Uma pessoa que vai para o mundo das drogas. Essa pessoa sabe que o mundo das drogas não presta. A gente sabe que uma pessoa, quando entra no mundo das drogas, para ele poder sair é muito difícil. A gente costuma dizer que a maioria deles ou vai para o cemitério ou vai para a cadeia. Dois caminhos muito ruins para quem entra no mundo da droga. Agora pensa, quantas pessoas hoje nós temos entrando no mundo da droga, nesse mesmo momento, e de boa, não são obrigados a fazer isso. Mas se fosse obrigado, eles não iriam. Se eu tentasse obrigar a pessoa a fumar uma droga ou mexer com uma droga, com certeza ele não iria se fosse obrigado. Mas ele não vai por obrigação, ele vai por influência. A influência das pessoas que vivem ao redor dele faz com que ele caminhe para esse lado. Entenderam? Então a influência ela é muito mais forte do que a imposição. É pela influência que nós conseguimos conquistar grandes objetivos. Pela influência. Se você não tem isso por natureza, né, tenta conseguir isso por sabedoria. Seja uma pessoa influente com as pessoas que vivem ao seu redor. Porque se você é uma pessoa influente, você consegue atingir os objetivos determinados pela sua instituição, pela sua empresa.
De fato, é possível impor determinadas ações e a um subordinado enquanto se puder para tal. Contudo, é impossível impor motivação com que cada um leve à prática essa mesma ação. É esta a motivação que a liderança procura melhorar. Porque é muito fácil, eu posso até atingir os objetivos da minha empresa por uma imposição, já que eu sou dono da empresa, eu posso impor que os meus funcionários façam, mas eles não terão motivação para fazer. Né? Eles poderiam render muito mais, eles poderiam produzir muito mais, não vão conseguir porque eles não têm motivação para isso. Agora, quando a pessoa faz por influência, ele tem motivação, ele é motivado, ele está fazendo porque ele tem uma satisfação, uma alegria em poder estar fazendo aquilo que ele está fazendo. Então é muito importante essa liderança aí, esse conceito de liderança. A gente tentar ser uma influência não pela imposição, mas pela influência mesmo. A gente tentar produzir frutos aí pela nossa influência. Para um líder, não é suficiente atingir os objetivos da organização. É necessário que as ações desenvolvidas pelos subordinados sejam executadas por sua livre vontade. Olha só que interessante. Agora, como que uma pessoa vai executar uma função por livre vontade se ele está sendo obrigado a fazer? Ele não está fazendo por influência, ele está fazendo por uma obrigação, por uma imposição. É difícil. Aqui nós temos, segundo Max, o gestor norte-americano, Herman Miller, empresa líder em mobiliário de escritório, faz uma abordagem da liderança, colocando a ênfase na liberdade dos subordinados e na serviciência dos líderes. Na verdade, este autor considera a liderança como arte de libertar as pessoas para fazerem o que exige delas de maneira mais eficiente, humana possível. Segundo Marx aqui, considera ainda que a primeira responsabilidade de um líder é a definição da realidade e a última é agradecer. Entre as duas, deverá se tornar-se um servidor da organização dos seus membros e o contraste entre o conceito de propriedade e de dependência. Desta forma, a medida de uma boa liderança encontra-se nos seus seguidores. Quando estes atingem o seu potencial, alcançam os resultados pretendidos e estão motivados. É sinal de que uma boa liderança. Então, quando a gente fala que um bom líder, né, é aquele cara que tem ali os seus funcionários como seu seguidor, o admira, e eles desenvolvem ali as suas funções, não por aquela obrigatoriedade, mas por uma influência que aquela pessoa tem sobre os seus liderados, suas pessoas que estão sob sua liderança. Aí nós temos aqui alguns estilos de liderança. Liderança autocrática. Na liderança autocrática, o líder foca apenas nas tarefas. Este tipo de liderança também é chamado de liderança autoritária ou diretiva. O líder toma decisões individuais, desconsiderando a opinião dos liderados. O líder define as providências e as técnicas para a execução das tarefas de modo impossível para o grupo, além da tarefa que cada um deve exercer. Líder determina ainda qual é o seu companheiro de trabalho. O líder é dominado
que é dominador e o líder é dominador e pessoal nos elogios e nas críticas ao trabalho de cada membro. Quando eu olho para esse tipo de liderança autocrática, a gente vê um líder que está sempre focado nas tarefas e o que acontece? Ele não está muito preocupado com a autoestima das pessoas, ele não está muito preocupado em saber se as pessoas vão conseguir ou não. Ele sempre coloca uma meta maior, cada vez mais uma meta maior para que essas pessoas atinjam essas metas sem nenhum tipo de motivação. Então esse tipo de liderança tem um grande risco de afundar o barco, de trabalhar sozinho, lógico. Liderança democrática, chamada ainda de liderança participativa ou consultiva. Esse tipo de liderança é voltado para as pessoas e a participação dos liderados no processo decisório. Aqui as diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo, estimulando e assistido pelo líder. O próprio grupo esboça as atividades para atingir o alvo solicitando acompanhamento técnico ao líder quando necessário, passando este sugerir duas ou mais alternativas para o grupo escolher. As tarefas ganham novas perspectivas com o debate. A divisão das tarefas fica ao critério do próprio grupo e cada membro pode escolher os seus próprios companheiros de trabalho. O líder procura ser um membro normal do grupo, ele é o objetivo e limita-se aos fatos nas críticas e elogios. Esse tipo de liderança é um tipo de liderança bacana que eu até acho muito, muito bom e eu gosto, porque aqui todo mundo participa. Aqui faz-se um debate para saber o que fica melhor, como fica melhor. E aqui há a autoestima. Aqui também há um outro fator muito importante. Tem pessoas que é bom com computador. Tem pessoas que é bom com preenchimento de relatórios. Tem pessoas que já têm uma visão mais crítica, outros uma visão um pouco mais tranquila. Tem pessoas que conseguem identificar os problemas, outros não. Então, quando a gente junta uma equipe onde todo mundo troca ideia, nós conseguimos reunir tudo isso em um objetivo só. Então, eu tenho várias ideias de pessoas diferentes, com especialidades diferentes, criando aqui um relatório eficiente, um relatório que vai trazer sucesso para a instituição. Então, é muito importante. Hoje nós vamos parar por aqui. Na próxima aula nós vamos falar de liderança liberal ou laissez-faire e desejo a vocês uma boa aula, uma excelente semana. Eu estou à disposição de vocês para eventuais dúvidas.